Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O momento atual do Atlético Paranaense está longe de ser tranquilo. Após mais um empate frustrante, desta vez por 1-1 contra o Paysandu pela 60ª rodada da Série B, a tensão aumentou significativamente dentro do clube. Já são 6 partidas consecutivas sem vitória, um jejum que acendeu o sinal de alerta na Arena da Baixada. No entanto, o que realmente movimentou os bastidores foi o que ocorreu após o encerramento da partida. Logo após o jogo, o presidente do clube, Mário Celso Petraglia, acompanhado do diretor financeiro Márcio Lara, foi direto aos vestiários para conversar com o técnico Odair Hellmann. A reunião foi privada e conduzida em tom sério e transparente. De acordo com informações apuradas pela UGE, foi uma conversa pautada na realidade do momento, sem rodeios. Apesar do cenário desfavorável, a diretoria surpreendeu ao demonstrar total confiança no trabalho de Odair e de sua comissão técnica. O treinador, por sua vez, manteve uma postura calma, porém firme. Reafirmou que não pretende entregar o cargo, mas deixou sua continuidade nas mãos da diretoria, demonstrando profissionalismo e respeito à hierarquia do clube. A informação que circula é de que, pelo menos por enquanto, uma demissão não está nos planos da cúpula atleticana. Além do respaldo ao treinador, a diretoria reconheceu falhas importantes na montagem do elenco no início da temporada. Houve um entendimento de que ajustes são necessários e, diante disso, o clube está em busca de reforços pontuais. Atendendo aos pedidos de Odair, o Atlético trabalha para contratar 2 meio-campistas defensivos e mais um zagueiro, com o objetivo de trazer estabilidade e solidez à equipe, que tem oscilado bastante em campo. A necessidade de reposições se intensificou ainda mais após a lesão do zagueiro colombiano Aguirre. Recém-chegado, ele apresentou dores na sola do pé e acabou se tornando desfalque importante em um setor já fragilizado. Com a janela de transferências aberta, o Atlético tem se movimentado no mercado, mas não tem sido fácil encontrar nomes disponíveis e acessíveis. Vários alvos sondados já recusaram as propostas, dificultando ainda mais a missão de reforçar o elenco em tempo hábil. A cada rodada, a margem para erro diminui e a urgência só cresce. O clima entre diretoria, comissão técnica e torcida é de preocupação, mas também de tentativa de reconstrução. O time precisa reagir rapidamente para não se afastar ainda mais do pelotão da frente e comprometer a briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Em meio a esse cenário tenso, surge uma notícia que traz certo alívio e até orgulho para os torcedores. Um dos talentos formados na base rubro-negra pode estar prestes a dar um passo significativo na carreira internacional. Trata-se do atacante Rômulo, de 23 anos, que atualmente defende o Bandırmaspor da Turquia. De acordo com o jornalista Felipe Inzi, o jogador já teria um acordo verbal com o RB Leipzig, equipe da primeira divisão do futebol alemão e conhecida por investir em jovens promissores. Apesar do acerto entre jogador e clube alemão, ainda há um entrave financeiro para a conclusão da transferência. O Bandırmaspor está pedindo cerca de 128 milhões de reais para liberar o atacante. Vale lembrar que Rômulo foi emprestado ao time turco no início de 2023 e, após se destacar, acabou sendo negociado em definitivo por aproximadamente 16 milhões de euros no início de 2024. Caso haja cláusulas contratuais de percentual sobre futura venda, o Atlético poderá lucrar uma quantia considerável com essa nova negociação. A ascensão de Rômulo no cenário europeu também chamou a atenção de outras equipes do continente. Clubes como Fulham, Inglaterra, Zenit, Rússia, Fenerbahçe, Turquia e Feyenoord, Holanda, demonstraram interesse no atacante, mas, segundo apurações, o RB Leipzig é quem está mais próximo de fechar o negócio. A janela ainda está aberta e novidades podem surgir a qualquer momento. Enquanto o clube vive um momento de instabilidade dentro de campo, fora dele as movimentações seguem intensas. A diretoria tenta encontrar soluções para a má fase, busca reforços e acompanha com atenção as negociações que podem render frutos financeiros. Odair Hellmann continua à frente do comando técnico com o respaldo da alta cúpula, mas ciente de que precisa apresentar resultados rapidamente. A torcida, como sempre, mantém a esperança de que o Furacão possa reencontrar o bom futebol e retomar a caminhada rumo à Série A. O cenário atual é desafiador, mas o futebol é feito de reviravoltas, e por vezes é nos momentos mais difíceis que nascem as grandes histórias de superação.
A próxima rodada pode ser decisiva não apenas para os pontos na tabela, mas também para o futuro. Muitas peças-chave dentro do clube. O Atlético Paranaense vive uma encruzilhada. É hora de reformular, reavaliar e reagir. O apoio declarado a Odair mostra que ainda há confiança em um possível retorno por cima, mas o tempo está cada vez mais curto. No futebol, o discurso precisa se transformar em desempenho e a bola, mais do que nunca, precisa voltar a balançar as redes a favor do Furacão. Vamos começar com um dado que costuma surpreender. Embora as partidas de futebol tenham oficialmente 90 minutos, o tempo real de bola rolando gira em torno de 70 minutos, se descontarmos paralisações, faltas, laterais e outras interrupções. Agora vem o dado mais impressionante. Em média, um jogador passa apenas 1 minuto e 20 segundos com a bola nos pés ao longo de todo o jogo. Isso mesmo. Em pouco mais de 80 segundos, o atleta precisa mostrar ao que veio e, com sorte, mudar o rumo da partida. É nesse curto intervalo que nascem os heróis, os decisivos, os que realmente influenciam o resultado. Partindo dessa lógica, a análise do confronto entre Atlético e São Paulo ganha ainda mais relevância. O tricolor paulista tem uma proposta clara de jogo, controle de posse, domínio territorial e inteligência no meio-campo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe se sente confortável ditando o ritmo, principalmente quando tem nomes como Marcos Antônio e Bobadilla conduzindo o setor. Eles sabem cadenciar, respirar e acelerar o jogo quando necessário. Por isso, o primeiro grande desafio do Atlético é impedir que o São Paulo dite o ritmo da partida. E aí surge a pergunta que direciona toda a discussão: quais são os atletas do Atlético com potencial de fazer diferença nesses preciosos segundos de posse de bola? A resposta é clara: Zapelli e Dudu. Ambos têm se destacado não apenas pela habilidade técnica, mas pela inteligência de jogo. Eles não atuam no piloto automático. São jogadores que analisam cenários, enxergam soluções antes dos demais e fazem a engrenagem coletiva funcionar com mais fluidez. A proposta, portanto, é estruturar o time com base neles. Por exemplo, na ala esquerda, a presença de Mendy tem garantido combatividade defensiva, mas sua contribuição ofensiva e na construção deixa a desejar. Por isso, a ideia de usar Dudu como ala por esse lado ganha força. Mesmo que o setor defensivo fique um pouco mais exposto, o ganho criativo compensa. É uma escolha com risco, mas com potencial de recompensa altíssima. Mais do que reforçar o talento individual, o objetivo é fazer o time jogar de forma mais inteligente, mais coesa. Nomes como Cauã, Lilderic e Esquivel tendem a render mais quando jogam próximos de peças criativas que sabem articular o jogo. E é exatamente isso que Zapelli e Dudu oferecem: movimentação lúcida, passes verticais, aceleração precisa e leitura antecipada das jogadas. Por outro lado, atletas como Riquelme e Felipinho cumprem funções táticas com disciplina, mas muitas vezes se tornam previsíveis. A análise os classifica como burocráticos, giram a bola, mas sem agredir o adversário, sem verticalizar. E no futebol atual, isso se traduz em lentidão e perda de espaço. Por isso, a grande virada está em apostar em jogadores que entendem o ritmo do jogo e têm coragem de acelerar na hora certa. Aqui entra um conceito que separa os times comuns dos competitivos: inteligência tática coletiva. Um time que se movimenta com consciência, que toma decisões rápidas e se posiciona com precisão, consegue abrir espaços onde parecia não haver nenhum. Um passe entre linhas de Zapelli, uma infiltração de Dudu chamando a marcação, uma troca de posição com Cauã abrindo o corredor. São esses detalhes que desequilibram o jogo. E não estamos falando de teoria. Os números já refletem esse impacto. Zapelli participou diretamente de 6 gols nos últimos 11 jogos, seja com assistências ou finalizações. Isso mostra consistência, e não apenas lampejos. Já Dudu, sempre que teve liberdade para criar, mudou o nível da atuação coletiva, como ficou evidente contra o Paysandu. Para o setor de meio campo, a sugestão do comentarista é clara: formar um trio com Zapelli, João Cruz e Dudu. Essa formação favorece o toque curto, a aproximação e permite que Dudu atue mais adiantado, sem precisar recuar tanto para buscar o jogo. João Cruz, nesse cenário, funciona como elo entre defesa e ataque, com mais mobilidade e capacidade de distribuição do que outros nomes utilizados até aqui. O paralelo com o São Paulo é inevitável. Quando o time paulista junta Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson no mesmo setor, o jogo flui de maneira natural.
O adversário sofre para marcar e perde o controle do meio. Times que colocam talento e inteligência no centro do campo ganham não só qualidade, mas protagonismo. É por isso que a mensagem é simples, mas contundente. Se o Atlético quiser competir em alto nível, seja contra um São Paulo estruturado ou qualquer adversário da Série B, precisa valorizar os jogadores que tomam boas decisões em pouco tempo. Porque no fim das contas, 80 segundos bem utilizados valem mais que 90 minutos de correria sem direção. Zapelli e Dudu, então, deixam de ser apenas opções, tornam-se diferenciais estratégicos. Eles são o que o Atlético precisa para evoluir de um time que tenta para um time que executa, de uma equipe que espera para uma equipe que propõe. Claro, os problemas defensivos persistem. Há erros atrás, desatenções, falhas de posicionamento. Mas a saída para esse cenário talvez esteja no próprio ataque. Um time que sabe aproveitar suas chances e mata o jogo quando pode, naturalmente sofre menos atrás. E com mais controle no meio, a defesa passa a ser menos exigida. No fim das contas, não se trata apenas de nomes, trata-se de escolhas. E o Atlético precisa escolher ser mais técnico, mais tático, mais inteligente, porque em um jogo onde a bola nos pés dura menos de 2 minutos, cada decisão precisa valer ouro. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.